Boa noite, galera. Estou aqui para apresentar para vocês, para compartilhar com vocês um estudo que eu estou fazendo aqui a respeito do sistema drywall, tá? Sou técnico em edificações, a gente atua no ramo do drywall aqui na nossa região já há algum tempo. E diante desses estudos aqui, vi algumas coisas que eu achei interessante, quero compartilhar com vocês aqui. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida relacionada ao tema, relacionada ao drywall, pode colocar aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai procurar responder, tá? Se a gente não tiver a resposta, a gente vai pesquisar a respeito e a gente vai criar um novo vídeo para trazer aqui para vocês aqui no canal, tá? De forma que a gente consiga estar compartilhando as informações, compartilhando as ideias aí, beleza? Então agradeço aí para quem mandar para a gente o seu comentário. Então o primeiro item que a gente vai estar tratando vai ser o primeiro componente que a gente vai estudar lá no manual, que você pode baixar esse manual gratuitamente no site drywall.org.br, tá beleza? Aí você vai poder acompanhar o estudo, tá bom? Então o primeiro componente que a gente vai estar estudando, que está inclusive lá no manual, são as chapas de gesso, tá? Que a gente chama de gesso acartonado, beleza? Essa chapa de gesso acartonado é que faz, por exemplo, a vedação, o fechamento, né, de todo o sistema drywall, que você vai ver que tem vários componentes para poder você englobar o sistema. Mas a gente vai pelo primeiro componente, que é a chapa drywall, beleza? Ou a chapa de gesso acartonado, tá bom? E a chapa de gesso acartonado, né, que a gente conhece, ela é feita por uma pasta de gesso, né, obviamente, e envelopada por um cartão. E você vai observar, né, ainda nesse vídeo, assiste até o final, que você vai ver que os cartões eles têm cores diferentes para identificar a especificação de cada chapa, né? Porque o projeto vai exigir um tipo de componente diferente de chapa para chapa, certo? De ambiente para ambiente. Então acompanhe aí que você vai observar as diferenças de cada uma, tá bom? E eu quero lembrar para você também que as chapas de gesso acartonado, as chapas para o sistema drywall, elas são normatizadas. Então existe na Associação Brasileira de Normas Técnicas algumas normas que ela rege, né, que dá ali o direcionamento para a fabricação de cada chapa, tá bom? Essa norma ela tem a NBR 14.715, tem a 14.716 e 14.717. Cada uma dessas vai falar de uma determinada especificidade da chapa, beleza? Então, eu quero só falar de modo geral aqui a chapa que a gente utiliza, certo? A gente utiliza, no nosso caso, aqui dos nossos serviços, a gente utiliza muito a chapa 60x2, a gente dá esse nome para ela, tá? A chapa 60x2 é uma chapa de gesso acartonado que ela tem 60 centímetros de largura por 2 metros de comprimento. Vou estar mostrando numa imagem para vocês, tá beleza? Então a 60x2 ela é 60 de largura, 60 centímetros por 2 metros de comprimento. Existe também uma outra que é comum, que a gente utiliza bastante, as medidas, tá? A dimensão dela, de 1,20 m por 1,80 m, beleza? Tem essa também que a gente utiliza. A outra que a gente utiliza é de 1,20 m de largura por 2,40 m de comprimento, tá? A primeira chapa que eu falei para você, a primeira chapa ela é de 60x2, a gente utiliza ela no forro aramado, tá? É um forro que a gente vai estar utilizando uma junção H para fazer a estruturação dela, né, ou a fixação dela no pendural ou no tirante, que é um arame. E a gente vai estar enrijecendo ela, a sua estrutura ela é enrijecida por uma própria régua da própria placa, tá? Então a gente utiliza ali uma régua de mais ou menos 7 centímetros de largura, né, cortando ali na transversal da placa, e a gente, juntamente com uma pasta de gesso, a gente faz o enrijecimento dela, beleza? A gente não vai falar aqui nesse vídeo sobre o sistema de instalação, tá? A gente não vai falar da montagem ainda nesse vídeo. Num outro momento a gente pode estar mostrando para vocês como faz a instalação desse material, mas a gente está apenas falando do componente, beleza? Então, essa mesma chapa, conhecida como ST, que é uma chapa comum, a gente utiliza em forro, né, nessas medidas que eu passei para vocês. Temos a chapa ST, que é a Standard, que é a chapa mais comum. Ela tem um cartão cinza, né, ou branco,
ali fica entre cinza e branco. Tem a chapa RU, que é uma chapa resistente à umidade e ela é identificada pelo cartão verde, tá? E tem também uma chapa RF, que é uma chapa resistente ao fogo e ela é identificada pelo cartão rosa. Então a gente vai ver 3 cores de chapa, tá? Todas são chapas de gesso, porém cada uma delas tem um aditivo diferente, né, internamente, para poder ela dar a resistência necessária para o tipo de área que ela vai ser utilizada, tá bom? E isso é muito identificado, isso aí na verdade é identificado em projeto, tá? O engenheiro ou o arquiteto vai estar determinando quais as áreas vai ser utilizada cada chapa, tá? Mas a gente vai entender muito rápido aqui que a chapa ST, que é a chapa comum, ela é uma chapa para áreas secas, tá bom? A gente vai utilizar em qualquer área seca ali, tipo uma sala, um quarto, né, um corredor, né, em áreas secas, né, no escritório a gente vai estar utilizando a ST. A chapa RU, ela é indicada para áreas úmidas, tá? A gente utiliza ela em áreas tipo banheiro, lavabo, área de serviço, cozinhas, né, em áreas que tem uma certa umidade, tá? E eu quero só ressaltar que essa RU ela não é indicada para usar em área externa, tá? Existe muita confusão com relação a isso. A gente tem observado que em algumas obras as pessoas utilizam chapa RU na parte externa da casa, né? Em área que pega sol e chuva. Isso não é indicado, tá bom? Não é indicado para esse tipo de fechamento, beleza? Para esse tipo de fechamento externo existe uma outra placa que a gente vai estar falando num outro momento, tudo bem? Então aqui a gente vai conhecer, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês as imagens, conhecer esses 3 modelos de chapa que são as mais comuns, tá? São as chapas que a gente vai utilizar no sistema drywall para fechamento, tá? De todo o sistema, seja ele teto, seja ele parede, beleza? As espessuras da chapa, que a gente falou das larguras e dos comprimentos, mas as espessuras, o que é comercial para a gente aqui é a chapa de 12,5 milímetros, tá? É uma chapa comum. Tem ela maior, né, de uma espessura maior, até 15 milímetros, e tem ela também em espessuras menores, tá? De 9,5 milímetros, tem ela de 6 milímetros. Dependendo do teu projeto, pode ser que precise fazer essas alterações aí, beleza? Então, mas o que é comum, o que é comercial para a gente aqui na nossa região é a de 12,5, tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida aí, se quiser dar alguma sugestão ou fazer algum comentário relacionado ao sistema drywall, coloca aqui embaixo. E se fez sentido esse conteúdo para você, se você quer mais conteúdos nesse sentido, no nosso estudo do nosso manual, né, dá um like aí, beleza? Se inscreve aí no nosso canal para a gente poder estar se motivando a fazer mais conteúdos assim, tá? E eu quero dizer para você que a gente vai estar sempre que possível respondendo as dúvidas de vocês aí, tudo bem? A gente vai estar compartilhando, dando esse feedback.